E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Astamente. Se é a primeira vez que você aparece por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga. Se você está comigo aqui no canal há algum tempo, você sabe muito bem que eu gosto de parar aqui para tirar essas dúvidas e que eu tenho uma listinha que está cada vez maior de dúvidas, sugestões de vídeos para trazer aqui para vocês. E na tentativa de dar encaminhamento nessa listinha, hoje eu vim aqui falar sobre uma dessas dúvidas, que é falando a respeito da supervisão técnica em psicologia clínica. Essa pergunta que eu recebi veio da Kel lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, o link tá logo aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Também vai aparecer aqui em cima, como sempre, um sinalzinho de como você pode me encontrar nessa rede social. E lá a Kel me mandou essa pergunta questionando sobre a diferença da terapia para o processo de supervisão técnica que o psicólogo faz para atender seus pacientes também. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa questão da supervisão, explicando o que era, e hoje eu vou tentar de uma forma mais simples fazer a separação do que é a supervisão e do que é a terapia. Então, se esse é o assunto que você gosta, se você quer saber um pouco mais sobre psicologia, se te interessa falar um pouco mais sobre saúde mental, fica aqui nesse vídeo até o final, porque hoje eu respondo essa questão. E aí, a pergunta da Kel ela estava comentando comigo aqui sobre um vídeo que ela assistiu, e aí ela perguntou: você fala sobre a supervisão técnica que seria diferente da terapia do analista. Gostaria de ver um vídeo falando sobre a supervisão técnica porque eu achei interessante. Então, Kel, vou tentar resolver essa questão que você tem, responder um pouquinho mais além do vídeo que eu fiz antes sobre supervisão técnica. Então, vamos direto para o tema, vamos falar aqui do que é essa diferença entre a terapia e entre essa supervisão técnica. Eu já falei aqui em outros vídeos algumas vezes que o psicólogo ele precisa de ter alguns cuidados para atender pacientes, para abrir um consultório, para trabalhar em algum outro lugar, desde que seja de forma clínica. E esse atendimento do analista, ele tem que ser muito cuidadoso, porque nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com saúde de pessoas e pessoas que por si só já chegam no consultório porque elas têm uma demanda, porque tem alguma questão ali que está incomodando, seja de ordem emocional, seja de ordem psíquica ou de qualquer uma outra que possa intervir na sua forma de lidar consigo mesma e de lidar com o mundo também ao seu redor. E é necessário esses investimentos separados. Todo psicólogo precisa ter um bom cuidado consigo, precisa de ter esse bom lado emocional, bom lado psicológico bem estabelecido para prestar um bom serviço. Então é essencial que esse psicólogo clínico tenha ali um contato com o psicólogo, que ele ou que ela vá fazer terapia quando for necessário. É claro que não precisa de ser em todo momento da vida profissional desse profissional, pode ser em momentos específicos, mas quando ele e ela perceber que é necessário, é importante ter esse cuidado para prestar um bom serviço e para acabar não confundindo as coisas ali naquele processo e acabar transformando a demanda do paciente em uma questão muito mais grave do que ele ou ela já traz pra gente. E eu já vi que outras pessoas perguntaram também sobre a terapia do analista, como que é pra gente fazer terapia. Outro vídeo vai ser feito sobre isso, respondendo mais essa questão, mas falando aqui sobre essa diferença. O espaço terapêutico do analista com o seu psicólogo, ele é diferenciado do espaço da supervisão técnica. Se você não viu o vídeo ainda sobre supervisão técnica, vou deixar aqui em cima um cardzinho, você pode clicar aqui depois, você vai direto para esse vídeo onde eu falo um pouco mais sobre isso, mas a supervisão técnica é um espaço, um encontro, uma reunião onde você vai falar dos seus casos, vai trazer ali algum resumo de algum atendimento ou de alguma história que te traz um pouco de dúvida, que te traz um pouco de angústia para esse profissional, que normalmente é um profissional um pouco mais velho, com mais tempo de academia, com mais tempo de formação acadêmica, de experiência profissional, para ter essa leitura um pouco mais ampla desse processo. Muitas vezes nós, como psicólogos, estamos muito próximos daquela história, muito próximos também do que a gente pensa a respeito daquilo, do que o paciente traz pra gente, e ter uma outra opinião, ter uma outra pessoa falando sobre isso é muito importante
para a gente também não ficar ali encalacrado com aquela questão e não conseguir sair, ficar preso naquele beco sem saída. É muito importante ter outros pontos de vista, sim, para conseguir prestar um serviço ainda de maior qualidade, com maior fonte de informações possível. E é claro, né, gente, para quem faz terapia, já uma informação, se você não viu no vídeo anterior, não precisa ficar preocupado. O profissional de psicologia tem toda a responsabilidade possível para não expor o paciente, não falar o nome, não dar nenhuma indicação de como essa pessoa pode ser identificada, reconhecida. Então não se preocupe, essa é uma preocupação técnica, essa é uma preocupação responsável para ter um trabalho bem feito, para ter uma análise mais global, para ter uma visão diferenciada também naquele caso. Isso não significa que o psicólogo não tenha a capacidade de lidar com o seu paciente, isso não desmerece ninguém, isso não traz nenhuma questão negativa para aquele profissional. Isso quer dizer que é necessário sim ter uma outra observação, ter um espaço também para falar sobre aquele caso com outras pessoas, ter outra pessoa também ouvindo, dando sua opinião, ter essa sensação de ter alguém ali para te suportar também é muito importante, emocionalmente falando, dá bem mais sensação de segurança nesse processo. E essa questão de supervisão não tem um formato muito único, não é necessariamente uma reunião você com o seu supervisor. Existem grupos de estudo também, grupos de discussão, onde tem ali 3, 4 pessoas, 5 pessoas falando de casos específicos, e aí ouvir o caso de uma outra pessoa também remete pra gente a nossa vivência, o nosso caso. A gente pode contribuir para aquela pessoa contribuir para a gente também, mesmo que ela não saiba sobre isso, e ouvir o supervisor falando sobre isso também, traz essa outra forma de observar também, e é muito importante, porque lá também tem outras fontes de referência, a gente discute de livros, discute de textos, artigos, para estudar sobre o caso. Então não é só falar a respeito, a gente estuda teoricamente sobre o caso, a gente tem uma leitura universal, trazemos outras informações de outras pessoas, de outros pacientes, de outros atendimentos também de analistas, e isso é muito importante para prestar um serviço de qualidade, que é o que o paciente merece. E por mais que na supervisão técnica não há necessariamente esse apelo do emocional, de falar sobre a nossa vida individual, existe muito esse aspecto de saber também como que o paciente traz pra gente aquela questão e como que isso chega pra gente, emocionalmente falando, como que a gente se sente naquele atendimento, como que é pra gente participar daquele processo, sentimentos também, às vezes, de insegurança, ou de não saber muito o que fazer, de não ter muita forma de lidar com aquela questão do paciente, ou de dúvidas também de não saber se o paciente está gostando do processo, ele está entendendo daquilo tudo. Então, todas essas questões emocionais que podem diretamente influenciar no nosso andamento, a nossa observação, também são trazidas para esse processo, porque essa forma também de lidar com aquele objeto, aquele fenômeno que o paciente traz, também é muito importante para a gente não reduzir aquela observação, aquele objeto, em uma coisa só, sendo que pode representar tantas outras coisas, e se a gente não parar para pensar com a cabeça fria, entendida sobre aquilo que aconteceu, fica muito difícil de prestar um bom serviço. E é por isso que esses dois investimentos de financeiro, de tempo também, disponibilidade, é muito importante ter para fornecer um bom trabalho, para ser ético, técnico com o paciente. Então é muito importante a gente ter esses dois tipos de investimento do profissional para prestar um bom serviço, para ser uma questão técnica realmente, para ter um respaldo teórico sobre aquilo, para não parar também no tempo e achar que sabe de tudo, que pode fazer tudo, porque essa questão é muito subjetiva, a gente nunca vai ter condição de saber de tudo ao mesmo tempo, e ter uma outra pessoa para ouvir, uma outra pessoa para contribuir também é muito importante, e com certeza o paciente ganha muito com isso. Eu espero realmente, Kel, que eu tenha conseguido aqui tirar mais essa dúvida, explicando mais também do que no vídeo passado sobre essa diferença entre terapia e acompanhamento de supervisão técnica, para outras pessoas também que estão aqui para saber um pouco mais sobre isso. Se tiver alguma dúvida, alguma outra questão que eu não falei em nenhum desses dois vídeos, deixa aqui embaixo a sua sugestão de um próximo vídeo, comente a sua opinião a respeito desses assuntos, fale sobre a sua percepção.
Vamos discutir sobre o tema, porque mesmo se você não for psicólogo ou não for psicóloga, não significa que a sua opinião não seja válida, desde que, é claro, sendo feito com muito respeito, que seja um comentário que possa agregar na experiência de uma outra pessoa ou que possa ajudar alguma outra pessoa que tenha dúvida a respeito dessas questões. Agradeço muito a vocês que apoiam aqui o canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui no Astamente. Tchau, pessoal!